Olá minha gente, tudo bem com vocês? E finalmente vamos conversar um pouquinho sobre essa autobiografia do Martin Luther King. Gente, a melhor biografia que eu li na minha vida até agora. Muito incrível, muito aprendizado, muita muita bagagem que você adquire aqui. Essa biografia, além de tudo, da história do Martin Luther King, que fez parte aí e que nos trouxe, né, e que nos deixou um legado imenso para a humanidade inteira. Ela também aqui tem uma aula de história sobre a questão da segregação lá nos Estados Unidos na década de 60. E, gente, leiam. Não tenho dúvida, vocês vão adorar. Uma das melhores biografias que eu li na minha vida. Não, eu quero muito reler várias vezes, porque, enfim. Mas vamos falar sobre essa biografia maravilhosa. Primeiro, né, sobre essa biografia, como ela foi construída. Ela foi construída pelo Claiborne Carson. E foi legal, porque assim, não foi ele que escreveu, ele só reorganizou as coisas que o Martin Luther King deixou. Como, por exemplo, essa biografia está permeada vários discursos dele, várias cartas que ele mandou para várias pessoas, inclusive para a própria mulher dele, depoimentos da mulher dele também. E, enfim, ele coletou várias coisas e fez uma biografia assim primorosa, gente. Nunca vi algo tão bem feito. Enfim, Martin Luther King, ele nasceu em 1929 nos Estados Unidos, em Atlanta, se eu não estou enganado. Isso, em Atlanta, na Geórgia. Ele sempre se destacou, né? Sempre foi uma criança muito inteligente, sempre estava à frente ali dos seus coleguinhas, mas aí ele conseguiu passar por várias séries sem mesmo cursar. Então ele fez uma prova lá e conseguiu. Ele nasceu num período muito tenso ali nos Estados Unidos, que é aquela parte da segregação racial, e também imposta por uma lei muito horrível. Ali também é conhecida como a lei de Jim Carson. É uma lei sobre essa questão da segregação e que separa realmente os negros dos brancos, e que tem uma escola só para negro, outras escolas só para brancos. O negro ele não tinha tanto poder, inclusive, por exemplo, o voto. O negro não tinha esse poder do voto naquela época. Ele teria que dividir, por exemplo, os ônibus ali, tudo era dividido. A parte da frente só poderia ser pessoas brancas e a parte de trás do ônibus, ou seja, o fundo do ônibus, era ocupada pelos negros. Então, o Martin Luther King nasceu nesse período bem tenso da segregação racial ali nos Estados Unidos. E foi assim, uma burrice da humanidade. Mas enfim, vamos deixar isso para lá e vamos continuar. Martin Luther King, ele sempre, como eu disse, ele sempre se destacou nos seus estudos, sempre um homem muito inteligente. Ele chegou à universidade, fez o doutorado. Então ele também era pastor, ele foi para a sua congregação lá, né? Ele fazia os cultos dele semanais, só que ele começou a se destacar nos seus discursos, lá nesses discursos, nos cultos, sobretudo ali na Montgomery. Ele se destacou muito, e foi lá que aconteceu realmente, repercutiu para o mundo inteiro. Ele falava muito sobre a parte da dignidade humana, a parte também da igualdade, né, entre brancos e negros, e que ele era contra esse regime de segregação, e também essa questão mesmo da humanidade, ser mais humano. E ele se destacou muito nisso, e ele tinha assim um discurso muito voraz sobre os direitos humanos, sobre a paz, sobre a não violência. Tanto que a filosofia dele era fazer todo esse discurso dele, essa filosofia de ir contra esses preceitos da segregação, era tudo a não violência. Ele se espelhava muito no Gandhi. O Gandhi lá na Índia, ele tinha esse preceito, toda essa filosofia de lutar a favor da igualdade, mas com a não violência. Isso ele trouxe para a vida dele, o Martin Luther King, e se destacou. É tanto que teve um momento muito crucial na história mundial, né, que foi o caso Rosa Parks. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Rosa Parks é uma negra que
né, também viveu no mesmo período do Martin Luther King, e tinha essa questão da segregação dentro dos ônibus, ela se recusou a dar lugar a um homem branco. Então ela foi julgada, foi incriminada, assim, um absurdo, né? Foi incriminada por não ter dado lugar ao homem branco dentro do ônibus. Isso repercutiu, assim, sobretudo ali em Montgomery, que isso aconteceu lá em Montgomery. Então, daí, o Martin Luther King teve conhecimento, ele já estava lá na igreja, lá em Montgomery, numa igreja acomodando tudo ali. Então ele tomou iniciativa junto com o seu grupo lá, que ele pertencia a um grupo que era uma espécie de associação, que eles eram contra uma ONG, eles eram contra esse regime. Então lá ele fez um boicote, o famoso boicote lá de Montgomery, de que todos os negros eles parassem de usar o ônibus lá público, né? Então, Martin Luther King ficou muito visado perante ali a sociedade, sobretudo as pessoas que eram a favor dessa segregação. Ele foi jurado de morte, a família dele foi perseguida, ocorreu um atentado na casa dele, enfim, foi inúmeras coisas. Mas as pessoas, ele reuniu muita gente, ele reuniu todos os negros de Montgomery, e foi lindo, gente, muito lindo essas partes aqui no livro. Ele reuniu todos os negros ali em Montgomery e decidiram todos em conjunto se ajudarem. Quem tinha carro ajudava um ou outro, mas ninguém usava o ônibus, deixasse o ônibus só para os brancos. E nessa iniciativa toda, no final, passaram um ano nesse regime. E ao final, depois que as empresas estavam com vários prejuízos, porque a maioria que quem usava mesmo os ônibus eram os negros, então as empresas ali meio que se sustentavam através deles, da passagem, né, que eles pagavam. Então as empresas começaram a ter muito desastre financeiro, então aí depois disso eles entraram, foi em briga por cima de briga na justiça, e eles entraram com acordo, e aí todo mundo começou a usar de forma igual. Eles conseguiram na justiça isso, eles conseguiram a igualdade nos ônibus, e foi assim uma festa, foi lindo, gente, lindo demais essas conquistas. Daí teve outras inúmeras conquistas, como por exemplo a marcha para Washington, e que ele reuniu milhões de pessoas, e lá fez o grande discurso, acho que foi em 1963, e lá ele fez o grande discurso I Have a Dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. Tem inclusive no YouTube tem esse discurso lindo, gente, maravilhoso. Aqui também tem. Então lá ele fez esse discurso que tinha um sonho para a igualdade ali de tanto dos negros quanto nos brancos, igualdade racial, né? Então conseguir também os direitos dos negros de votar. Eles conseguiram tudo depois dessa marcha enorme para Washington. Milhões de pessoas foram, né, até lá, de vários estados ali dos Estados Unidos, várias localidades se reuniram lá em Washington, e ele fez esse grande discurso. Eu fico todo arrepiado, gente, maravilhoso demais, maravilhoso. Aí ele fez esse discurso lá em Washington, e daí depois disso teve uma repercussão mundial, e aí os Estados Unidos eles permitiram e acabaram com esse regime de segregação. E no ano seguinte, em 1964, o Martin Luther King, mais que merecido, ganhou o Nobel da Paz. Gente, lindo demais, demais, demais. Muito lindo, emocionante, uma das biografias mais emocionantes que eu li na minha vida. Então aí estava já tudo andando, tudo nos conformes, e ainda ocorria alguns motins, algumas confusões nos Estados Unidos, mas algo muito isolado, porque assim a população branca estava acostumada com essa segregação. Então em 1968 em Memphis estava ocorrendo um grande protesto lá dos garis, né, podemos dizer assim, dos coletores de lixo, e então a maioria eram negros, e ele foi lá fazer um discurso por causa desse protesto. Estava também uma greve muito grande deles,
E lá em Memphis, ele estava se preparando para fazer esse protesto na sacada do hotel que ele estava hospedado, mas aí um atirador foi e tirou a vida do Martin Luther King em 1968. E aí foi uma maior confusão. Os Estados Unidos inteiros, os negros entraram em rebelião. Foi muita confusão, gente, por causa da morte do Martin Luther King. Isso aqui o cara era um símbolo da liberdade, da igualdade. E aí aconteceu esse crime bárbaro. Demorou vários meses para que, acho que foi 2 a 3 meses para que ocorresse a prisão do atirador. Foi identificado. Muitos ainda até hoje especulam que esse atirador foi mandado por chefões, né, ali nos Estados Unidos, mas ainda não se sabe. E ele disse que tinha atirado nele, era um homem branco. E, gente, foi uma confusão muito grande, mas aí com a morte foi muito comovente, né? Uma comoção muito grande. Os Estados Unidos tudo ficou comovido, o mundo inteiro ficou comovido, porque o Martin Luther King é símbolo de liberdade, de igualdade. Gente, assim, eu não vou falar tudo porque assim, a biografia é extensa, são muitos detalhes, são muitas coisas, mas o que eu tenho a dizer a vocês é que leiam. É uma biografia assim, sensacional. Eu amei demais, eu não sabia, assim, eu sabia partes da história do Martin Luther King. E aqui a editora Zaha trouxe para nós essa biografia incrível, para a gente conhecer mais sobre esse homem que deixou um legado para o mundo inteiro sobre liberdade, sobre igualdade. E, gente, eu super indico, leiam, vocês vão se emocionar do começo ao fim. A trajetória, aqui tem toda a trajetória do Martin Luther King, é apaixonante, apaixonante. Eu quero muito reler essa biografia em breve para refletir com de tudo que ele fez, né? Muito bom. E, assim, eu fico emocionado com tudo que ele deixou. É um homem assim grandioso, grandioso. O legado que ele nos deixou, espero que nunca se acabe, sobretudo nos dias atuais, que ainda tem essa questão, ainda a gente vê essa questão do preconceito e sobretudo permeado na internet. E então vamos acordar, gente. Leiam, não pense 2 vezes, leiam. A biografia é uma biografia linda, maravilhosa, ela tem inúmeras imagens, muitas fotos da época do Martin Luther King, criança, os pais, a mulher, os filhos, a parte lá mesmo na igreja. É comovente, gente, comovente. As pessoas ali em Montgomery eram apaixonadas por esse homem. Tanto que teve uma época, que eu lembro aqui, que ele tem uma citação bem interessante. Ainda nessa época dos ônibus lá, para que não usassem, né, eles fizeram essa greve, né, que durou 1 ano. Ele ainda foi preso, porque tinha umas leis lá estranhas, que vocês lerão e vão entender melhor. Mas lá tem umas leis estranhas que eu até hoje não sei de onde é que eles encontraram aquilo, os advogados, que era a favor da segregação. Eles encontraram, então o Martin Luther King foi preso e a população todinha foi lá para a delegacia em Montgomery fazer protesto lá de frente à delegacia até que soltasse o Martin Luther King. E quando chegou aquela multidão de gente, os policiais ficaram com muito medo e liberaram o Martin Luther King. Gente, é incrível, assim, é uma história fantástica, fantástica. É um livro que você vai refletir sobre a igualdade, sobre a liberdade do início ao fim. Lindo, 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 lindo. E outra coisa, gente, o livro é permeado de mensagens assim lindas. Dá pra vontade de compartilhar tudo. Então, gente, leiam, me contem aqui nos comentários se vocês já leram essa biografia. E se quando vocês lerem, me contem aqui, que eu quero saber o que vocês acharam dessa biografia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E até uma próxima. Tchau!